Salve galera, Fernando aqui para mais um tutorial de CorelDRAW e neste tutorial estarei criando o escudo do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Esse tutorial é um ótimo exercício para treinar percepção de desenho e as ferramentas de curvas. Se você está chegando no canal pela primeira vez, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Se você quer aprender CorelDRAW do zero, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a playlist do curso de CorelDRAW. Então sem mais delongas, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a ferramenta de texto, vou digitar aqui a letra C e depois a letra S separadamente, beleza? Vou pegar essas duas letras e vou aumentar o tamanho delas, ó, mais ou menos assim, né? Aí você pode fazer de qualquer tamanho. Agora um detalhe, ó, eu vou mudar essa fonte. Esse C aqui, ó, ele é um C muito fechado e esse S também, né? Então eu vou colocar uma fonte, você pode utilizar qualquer fonte que deixe a letra C e a letra S mais aberta assim, ó, beleza? Pode ser qualquer fonte que tenha mais ou menos esse estilo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma cor diferente para a letra C, só para ficar aqui, né, diferente aqui os elementos, beleza? E agora, ó, eu vou pegar essa letra C, vou fazer isso aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, vou deixar ela mais assim, ó, tá vendo? Mais achatada, beleza? Ok, ó, um pouquinho mais achatada. E agora eu vou colocar a letra S aqui em cima, ó, e vou também, ó, diminuir um pouco o tamanho dela, ó, ficando mais ou menos assim, ó, beleza? Ok. Estando mais ou menos desse tamanho, eu posso aumentar as duas agora junto, ó, beleza. Vai selecionar a letra C, seleciono a letra S e aperto a letra C e a letra E para centralizar, beleza? Agora eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo, ó, mais ou menos assim, vou dar uma cor diferente para ele aqui também, ó, só para ficar melhor da gente distinguir. Vou colocar ele um pouquinho mais largo assim, deixa eu ver, mais ou menos isso aqui, ó, beleza. E vou selecionar ele, seleciono a letra S, aperto a letra C e a letra E para centralizar horizontalmente e verticalmente. Obtendo esse resultado, vou selecionar todos esses objetos e vou clicar com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, converter em curvas ou simplesmente apertando Ctrl Q. Beleza. Agora eu seleciono todos esses objetos com a ferramenta de seleção e vou dar uma achatada neles, ó, mais ou menos assim, beleza? Seleciono agora só a letra C, dou uma redimensionada mais ou menos assim, ó, diminuindo um pouco aqui, né? Ó, a largura dela. Beleza, mais ou menos isso. Seleciono novamente todos os objetos. Com eles selecionados, ó, pego aqui a ferramenta forma e crio uma outra seleção assim, ó, pegando os nós de todos esses objetos, né? E aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, reduzir nós, para diminuir a quantidade desses nós, beleza? E agora vamos começar aqui editando, ó. Vou começar aqui por essa letra S aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou selecionar esses dois nós aqui, ó, e vou descer eles um pouquinho para baixo aqui assim, ó, curvando um pouco aqui, né? E aqui, ó, eu vou fazendo os ajustes aqui, ó. Posso até adicionar mais um nó aqui, ó. Beleza? Vou fazendo os ajustes dessa forma, deleto esse nó aqui, ó. E assim eu vou fazendo, ó. Venho nesse outro nó aqui, dou uma diminuída aqui, ó, na curvatura, ó. Beleza? Deixo ele mais assim. Aqui eu faço esse ajuste aqui, ó, vou dobrando isso aqui um pouco para baixo, ó. Aqui eu vou adicionar mais um nó. Então adicionei mais um nó e vou arrastar ele um pouquinho para cá, ó. E esse aqui também um pouquinho para cá, ó. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, faço essa curva aqui assim mais ou menos, ó. Beleza? Ó. E aqui eu vou ajeitando aqui em cima também, ó. Ó. Isso aqui é muito delicado, pessoal. É pra gente treinar mesmo as curvas, beleza? Ok, ó. Feito isso, ó, vou arrastar esse nó aqui pra baixo, né? Esse nó aqui, ó, eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, em curva. Coloquei em curva aqui, beleza? Então agora eu tenho uma curva aqui, ó, e essa curva eu vou fazer isso aqui, ó. E esse nó aqui, ó, eu clico nele novamente, ó, com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, simétrico, pra ele ficar desta forma aqui, beleza? E aqui, ó, nesse local aqui eu dou um clique duplo e adiciono mais um nó. Adicionei mais um nó, né? E agora eu vou fazendo os ajustes aqui, ó. Então aqui, ó, faço assim, jogo mais um pouco pra cá, ó. Vou fazer essa curva mais assim. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó, jogo aqui, ó, desta maneira aqui, beleza? Vamos ver como que tá ficando, ó, diminui o zoom, beleza. Esse outro nó aqui, ó, clico com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, cúspide, né? Vou criar aqui um nó cúspide, ó. E agora eu tenho, ó, essa forma aqui de estar fazendo os ajustes nele, ó. Então vou tentar arredondar isso aqui, ó. Esse nó aqui também ele tá simétrico, eu vou colocar ele cúspide. Olha só, beleza? Vou tentar fazer esse arredondamento aqui, ó. Ó, mais ou menos assim, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para baixo. Ok, deixa eu ver o resultado como que ficou. Olha só, ficou quase do jeito que eu quero. Vou só aumentar aqui um pouquinho e aqui um pouquinho mais assim, ó. Beleza. Então, mais ou menos esse resultado aqui. Ok, ó. Então a parte de cima aqui já tá basicamente pronta aqui no S, ó. Vou fazer só mais um ajustezinho aqui. Beleza. Agora aqui nessa letra C, ó, vou fazer o seguinte, ó. Pego esses dois nós aqui, seleciono eles e dou, ó, uma puxada aqui para baixo assim, ó. Beleza, tem importância, aqui ficou assim, eu posso deletar esse nó, dou um clique duplo, ó, deletei. Ó, veja que já deu uma suavizada ali, né? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Adiciono um nó aqui, ó. Basta dar um clique duplo. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nesse nó eu coloco ele cúspide, né? E aqui, ó, dessa outra parte aqui eu clico pro lado direito do mouse e vou aqui, ó, em linha, beleza? E aí eu tenho esse resultado aqui, né? Então aqui, ó, eu faço o seguinte, dou outro clique aqui, adiciono outro nó, ó, e já faço assim, ó. Então olha só, o que que eu tenho aqui agora? Eu tenho isso aqui, ó. Vou fazendo isso aqui, mais ou menos assim, ok? Dou um zoom pra ver como que tá ficando, bacana, né? Agora aqui embaixo, ó, eu vou dar um clique aqui, adicionei um nó, dou outro clique aqui, adiciono outro nó. E aí, ó, lembrando que aqui está em linha, né? Então eu faço isso aqui, ó. Fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ok, ó. Mais ou menos assim. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Essa linha aqui, eu posição que sou do mouse, clico lá direito e vou aqui, ó, em curva. E aí, eu vou ter este resultado aqui, ó. Então isso aqui é um pouco demorado, pessoal. Tem que ter um pouquinho de paciência, ó. E aí deixa eu ver como que isso tá ficando, ó. Isso tá ficando bacana aqui. Posso pegar esses nós aqui e jogar eles um pouquinho mais pra baixo, né? E essa outra parte aqui, ó, que é uma curva, ó. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer a alça, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Vou fazer isso aqui, beleza? Seleciono isso aqui tudo. Vou aproximar mais pra cá um pouquinho, ó. Beleza? Mais ou menos assim. Ok. Aqui tá muito grande aqui, diminuo um pouquinho aqui, ó. E aqui também, ó, jogo mais um pouquinho para baixo e ajeito aqui, ó, a alça aqui da curva, mais ou menos assim, ó.
Vamos ver como que tá ficando. Olha só, tá ficando bacana ali, né? Agora, ó, vamos aqui pra parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui da letra C, seleciono. Vou selecionar esses dois nós. Vou jogar eles um pouquinho para cima e um pouquinho para dentro. Olha só, mais ou menos assim, ó. Beleza? Deixa essa parte de cima aqui, ó. Vou ajeitar mais um pouquinho assim, ó. Vou arrastar ela mais um pouquinho assim e mexer um pouquinho nessa curva aqui, ó. Ó, olha só pra vocês verem. Aqui vou deixar assim, ó. E aqui também vou mexer aqui nessa curva, ó. Beleza? Né? A gente vai fazendo e conferindo como que isso tá ficando, ó. E agora vamos aqui embaixo novamente, ó. Então aqui vai ficar assim, ó. Ó, vai aparecer só um pedacinho do S dessa forma aqui, ó. E aqui agora eu dou uma suavizada aqui nessas curvas, né? Olha só que bacana que tá ficando aqui, ó. Joga aqui pra cima, um pouquinho assim. Beleza? Mais ou menos isso aqui, ó. Só nessa parte aqui vamos gastar de 10 a 15 minutos mais ou menos. Olha só, bem bacana isso aqui. Agora, vamos aqui para a letra S, para essa outra perna aqui, ó. Essa parte aqui agora já é um pouquinho mais complicado, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou selecionar esses dois nós aqui, ó. Do lado esquerdo, vou jogar eles um pouquinho para cima assim, ó. Beleza. E não tem importância, o S deu umas desconfiguradas aqui, mas não tem problema por enquanto. Então faço isso aqui mais ou menos, ó, com esse nó. E agora vou dar um clique duplo e vou adicionar um nó aqui, ó. Adicionei um nó aqui, vou clicar com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, cúspide. Beleza? Né? Para ele ficar um nó quebrado. Isso aqui tudo eu ensino no curso de CorelDRAW, principalmente na aula de nós. E aqui, ó, eu vou arrastar isso aqui para cima, ó. Vou arrastar. Isso aqui, ó, vai vir mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Ok, por enquanto não se preocupe com isso. Agora eu vou pegar esse nó aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um clique duplo aqui, ó, criando um outro nó. E esse nó aqui eu vou levar ele mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. E aí, ó, eu faço um ajuste aqui na curva também, ó, pra não ficar muito esquisito, ó. Beleza, e vou conferindo, ok? Ó, inclusive eu posso jogar mais um pouquinho pra dentro aqui, ó, pra não ficar muito pra fora ali. Beleza, mais ou menos assim. E aqui eu adicionei um nó, vou adicionar outro nó aqui, ó. Um clique duplo, beleza, adicionei outro nó. Isso aqui eu vou arrastar assim, ó, vou fazer uma pontinha meia quadrada aqui assim, ó. Beleza. Ok. Agora, ó, eu vou deletar esse nó aqui, ó. E aqui, ó, nós temos uma curva, né? Essa curva eu vou jogar ela pra dentro assim, ó. Só que olha só o que aconteceu, não deu pra mim arredondar isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um nó aqui, ó. Dou um clique duplo, adicionei um nó, e agora eu vou abrindo ele aqui, ó. Beleza. Ó. Ok, ó. Ó, de maneira que eu vou abrindo ele, ó, eu vou colocar aqui um nó cúspide, ó. Cúspide, beleza? Ó. E aqui eu vou fazendo os arredondamentos dele, ó. Inclusive aqui, ó, vai ficar assim, ó. Esse nó aqui eu jogo pra cá. Agora aqui eu vou dar uma fechada aqui, né? Beleza? Então isso aqui é feito, ó, com muita delicadeza e muita paciência, né? Ó, e aqui, vamos lá, ó. Fazer mais ou menos assim, vamos retirar o zoom pra ver como que está. Olha só, já está quase bacana aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui, beleza? Ó, só jogar um pouquinho aqui pra cima e, ó, aumentar um pouco aqui o arredondamento aqui, ó. Bacana, pessoal. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Vamos aqui pra letra C, vou clicar sobre ela. Observe que eu tenho um nó aqui, ó. Eu vou clicar nesse nó e eu simplesmente vou fazer o seguinte, ele é um nó simétrico. Eu clico com o lado direito do mouse, aqui, ó, nó cúspide. Agora, eu posso fazer um ajuste em cada alça individual, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó, pra criar essa pontinha aqui, ó. Beleza? Olha só, criou aqui a pontinha, né, ó. Ó, posso ajustar ela melhor aqui. E aí, ó, pra dar uma suavizada aqui, né, ó, eu faço o seguinte, eu posso pegar esse nó aqui e arrastar ele um pouquinho mais pra cá, assim, ó. E aí eu dou mais uma suavizada aqui, ó, beleza? Ó, olha só, consigo fazer uma suavizada melhor aqui, né? Mesmo aqui, ó, esse nó aqui de cima, joguei mais pra cá um pouquinho, né? E aqui, ó, eu consigo dar uma suavizada melhor. Olha só, tem um resultado bacana aqui, pessoal, tá vendo? Então é basicamente isso. Aqui eu preciso fazer mais alguns ajustes, ó. Aqui na letra C, tem que jogar ela um pouquinho mais pra dentro, assim, ó. Beleza? E aqui eu faço o ajuste aqui, ó. Posso até deletar esse nó aqui pra suavizar, deleta esse outro aqui também, ó. Beleza? E vamos ver o que mais aqui. Esse aqui também um pouquinho mais pra baixo aqui, pouquinha coisa, né? Jogar aqui um pouquinho mais fino aqui, ó, mais pra dentro, assim. Beleza, ó. A gente vai fazendo e conferindo, né? Essa bolinha aqui também posso jogar ela um pouquinho mais pra baixo aqui, arredondar ela um pouquinho mais aqui, ó. Beleza, olha só, pessoal. Já tem aqui resultado bem bacana, né? Deixa eu pegar esse quadrinho aqui também, ó. Mexer um pouquinho aqui. Ok, ó. Bem bacana isso aqui, ó. Só ver essa parte aqui, que eu acho que posso dar uma suavizada melhor nisso aqui. Beleza. Então, aqui já tá uma parte feita. Eu dei uma pausada no vídeo somente para fazer o refinamento dos ajustes dessas curvas aqui. Agora eu seleciono todos esses objetos e vou redimensionar desta forma aqui, ó, achatando um pouco eles, beleza? Feito isso, eu seleciono esse objeto laranja e vou redimensionar ele desta forma aqui, ó, deixando a largura dele pela metade. Aqui embaixo também eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, beleza? Seleciono a ferramenta forma, vou dar um zoom aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um nó, mais ou menos aqui, ó, basta dar um clique duplo em cima da linha e outro nó aqui em cima, ó, beleza? Esse nó aqui de cima, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar ele mais ou menos até aqui. E esse outro nó aqui, eu vou arrastar ele aqui para o lado assim, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma curva aqui, ó, nessa linha. E essa curva eu vou ajustar ela mais ou menos desta forma aqui. E aqui também, ó, eu coloco uma curva e ajusto ela mais ou menos assim, né? E aqui, ó, eu vou fazendo os ajustes aqui até ficar mais ou menos, ó, desta forma aqui, ó. Ó, beleza? Eu vou deixar mais cheinho um pouquinho, ó. Beleza? Deixa eu diminuir o zoom para ver como está. Ok, ó. Posso jogar isso aqui para dentro, um pouquinho coisa aqui. Beleza. E aqui também, ó, eu vou colocar uma curvinha bem suave aqui, ó. Isso aqui vai ser bem suave, quase que imperceptível, mais ou menos assim. Beleza. Ao obter esse resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia desse objeto, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, eu apenas aperto o sinal de mais. Feito isso, eu vou espelhar essa cópia, mas antes eu vou vir aqui na barra de propriedade, ó, na parte superior do lado esquerdo, onde tem esses quadrinhos, vai estar marcado o quadrinho aqui do centro, ó. Eu vou marcar o quadrinho do centro à esquerda, e agora eu clico aqui, ó, espelhar horizontalmente, tenho esse resultado, seleciono os dois objetos e vou aqui, ó, soldar. Beleza.
Feito isso, eu vou fazer uma cópia desse objeto, Ctrl+C, Ctrl+V, e essa cópia eu vou clicar aqui, ó, espelhar verticalmente. Eu tenho esse resultado, vou descer ela aqui, ó, um pouquinho para baixo, ó, desta forma aqui, até ela passar, chegar ali pertinho do S ali, ó. Beleza, mais ou menos isso aqui já é suficiente, seleciono os dois e clico aqui em soldar. Agora eu seleciono o objeto laranja, pressionando Shift, seleciono a letra S e aperto a letra E, ó, tem esse posicionamento aqui, ó. Posso redimensionar aqui um pouquinho, pressionando o Shift, ó, para jogar ele mais pertinho aqui do S, ó, beleza? Ele tá um pouco grossinho aqui também, ó, eu posso afinar um pouco ele aqui, ó. Então eu vou redimensionar aqui um pouquinho, mais ou menos isso aqui, ó, assim está bacana. Então aqui eu tenho todos os objetos que eu preciso. Agora é só fazer as aparagens, né, que já é outra etapa. Essa aparagem vai ser da seguinte maneira: o I vai parar o S vai parar o C e o C vai parar o I. Para fazer essa aparagem, nós vamos aumentar a espessura do contorno desses objetos, para criar o espaçamento necessário para a aparagem. Seleciono todos os objetos, venho aqui embaixo, ó, na caixinha de contorno, dou um clique duplo, vai abrir esta janela aqui. E aqui, ó, vou mudar a cor. Vou colocar uma cor qualquer aqui, diferente, só para ficar visível ali, né? Então eu coloquei aqui um azul. Aqui na largura eu vou colocar 5 pixels, olha só. Eu acho que posso colocar mais um pouquinho, vou colocar 6 pixels. Ficou bacana, esse valor vai depender do tamanho do objeto de vocês. E aqui, ó, na posição, eu vou colocar aqui, ó, externo, beleza? Vou dar OK. Agora eu vou separar esses contornos dos objetos. Então eu vou vir aqui, ó, no menu Objeto e vou vir na opção Converter Contorno em Objeto. Desta forma, os contornos foram convertidos em objetos e ficaram separados dos outros objetos, né? Então vamos começar as aparagens. Olha só, os contornos estão separados, né? Então eu vou começar primeiro aparando a letra S. Vou selecionar, ó, esse contorno azul aqui da letra I. Pressionando Shift, eu seleciono a letra S, ó, clicando nessa parte preta dela. E vou aqui, ó, na opção, ó, verso menos frente, né? Desta forma, o verso será parado e o objeto da frente será deletado. Beleza. Faço o mesmo agora, ó, selecionando aqui o contorno azul da letra S, pressionando o Shift, eu vou selecionar a letra C, clicando nesta parte verde, e vou aqui novamente, ó, verso menos frente, né? E por fim, seleciono agora o contorno da letra C, pressionando o Shift, seleciono o objeto laranja, que é a letra I, e agora, ó, veja que o contorno, né, está por trás. Então agora eu vou nessa opção aqui, ó, frente menos verso, né? Dessa forma será parado o objeto da frente e o do verso será deletado, ó. Tenho esse resultado. Agora eu posso fazer duas coisas aqui, eu posso agrupar ou soldar. Então eu vou criar uma cópia aqui para o lado para explicar uma coisa para vocês. Olha só, essa da direita, ó, eu vou selecionar tudo e vou soldar. Olha só, ficou bacana aqui, ó, né? Só que eu vou pegar a ferramenta forma, olha o tanto de nós que foram criados, né? E dependendo, pode criar algum conflito. Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ó, pode até acontecer isso aí com vocês, ó. Acontecer coisas mais ou menos assim, ó. Mas vocês podem tirar uma cópia e testar. Se der certo, é melhor soldar, né? Ou também vocês podem agrupar, ó, Ctrl+G e pintar de uma cor, ó. Então vou pintar aqui de preto, beleza? Vou deixar isso aqui pro lado. A primeira parte do escudo está criada. Essa é a parte mais difícil, beleza? Agora fica muito fácil. Agora eu seleciono a ferramenta elipse, pressionando a tecla Ctrl, eu vou criar uma elipse mais ou menos nesse tamanho aqui. Com ela selecionada, eu vou pressionar a tecla Shift, vou redimensionar assim para dentro, mais ou menos ao obter esse resultado aqui, ó. Eu clico com o botão direito do mouse sem soltar o esquerdo e assim eu crio uma cópia. Seleciono essas duas elipses, vou clicar aqui para pintar de branco, né, para não ficar sem preenchimento. E agora eu vou aqui embaixo, dou um clique duplo na opção de contorno, vai abrir esta janelinha. E aqui eu vou alterar primeiro a cor de contorno. Clico aqui na cor, deixo aqui marcada a primeira opção e o valor hexadecimal vai aparecer aí para vocês, ó. Vai ser esse valor aqui, ó. D1C24, né, que é próximo do vermelho 100% ali, beleza? Mas é um pouquinho mais escuro. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na largura eu vou colocar, deixa eu ver aqui, uns 10 pixels pra ver. Ficou muito. Esse valor ele vai variar, né? Não quer dizer que você possa colocar o mesmo valor que eu estou utilizando, mais ou menos isso aqui, ó, 7 pixels. E vou marcar essa opção aqui, ó, escala como objeto. Dessa forma, quando o objeto for redimensionado, né, a escala do contorno será proporcional a esse redimensionamento. Feito isso, clico aqui em OK. Agora pego essa elipse do canto, eu vou criar uma cópia, pressionando o Shift, ó, vou redimensionando para o centro, dessa forma aqui. Clico com o botão direito do mouse, beleza. Vou pintar ela com a cor de preenchimento, utilizando o mesmo vermelho que eu utilizei para o contorno. Então vou aqui embaixo, aqui, ó, já aparece aqui como a última cor utilizada. Beleza, posso retirar o contorno. Agora vou dar um zoom e vou redimensionar ela mais ou menos assim, ó, para ficar ali pertinho, beleza. Posso selecionar isso aqui tudo, né? Posso aumentar um pouquinho assim, OK, ó. E agora eu pego aqui esses elementos, né? Eles estão por baixo aqui, ó, dessas camadas que eu acabei de criar. Então clico com o lado direito do mouse e vou aqui na opção, ó, ordenar, e vou aqui, ó, para frente da camada. E vou posicionar ele aqui, ó, no centro do escudo, pinto de branco, né? E vou aqui, ó, fazer o redimensionamento aqui, ó, e o posicionamento correto, beleza? OK, ó, mais ou menos isso aqui. Na sequência eu seleciono a ferramenta de texto e aqui do lado, ó, vou escrever tudo com letra maiúscula, dessa forma assim, ó, S.C.Internacional. Beleza? Vou escolher uma fonte aqui, que não é a fonte ainda exata, né? Mas vocês podem estar procurando aí uma mais próxima. Vou colocar uma aqui bem próxima que eu encontrei aqui. Beleza. Vou pintar isso aqui de vermelho. Aliás, com o mesmo vermelho aqui do escudo, ó, que está aqui embaixo. Beleza? E agora, vou diminuir aqui o tamanho da fonte, tá 24. Vou colocar aqui uns 14 e depois a gente vai fazendo os ajustes. Com esse texto selecionado, vou aqui, ó, na barra de menus aqui, ó, na parte superior, vou aqui na opção de texto e vou aqui, ó, ajustar texto ao caminho. E aqui, ó, eu vou posicionar ele aqui, ó, em relação, pode ser ao círculo externo ou pode ser também ao círculo interno aqui, ó. Tanto faz. Vou colocar ele aqui em relação ao círculo interno. Beleza? Agora, ó, ele foi posicionado aqui, com ele selecionado, eu vou vir aqui na barra de propriedades, ó, e aqui eu tenho duas caixas de opção. A primeira opção vai ser o distanciamento e a segunda opção vai ser o rotacionamento, né, o deslocamento do texto. Então primeiro eu vou começar aqui no distanciamento, ó. Beleza? Distanciei um pouquinho. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Não, acho que essa fonte tá beleza, desse tamanho. Agora eu vou rotacionando aqui, ó. Beleza, ó. Eu posso também dar um espaçamento nos caracteres, que estão muito próximos aqui, ó. Com o texto selecionado, eu seleciono a ferramenta forma, né? E aí, ó, eu vou aqui nesses risquinhos, ó, que aparece aqui do lado direito, clico e arrasto um pouquinho, ó. Veja aqui, mexi aqui, ó, no espaçamento dos caracteres, vou mexer mais um pouquinho, olha só, beleza, tenho esse resultado, né? Agora, ó, seleciono o texto novamente com a ferramenta de seleção, vou apenas fazer alguns ajustes aqui, ó,
na rotação, né, no deslocamento do texto, beleza? E aqui também no distanciamento, ó, se eu ver que é necessário, eu posso aumentar um pouquinho, beleza? Olha só, bacana. Fiz esses ajustes, novamente seleciono a ferramenta de texto e vou digitar aqui agora, 1909, né? Vou utilizar a mesma fonte que eu utilizei. Ok, ó, e o mesmo tamanho também, ó, 14 PTs, e aqui a mesma cor, ó, que é esse vermelho que está aqui embaixo, beleza? Seleciono esse texto, venho aqui, ó, na barra de menus aqui, na opção texto, e vou aqui, ó, ajustar texto ao caminho, vou colocar ele em relação, ó, ao círculo, ao segundo círculo aqui, ó, o círculo interno, beleza. Ele foi posicionado, só que olha só, ele ficou de cabeça para baixo, né? Para inverter ele, basta eu vir nessas opções aqui, ó, espelhar o texto verticalmente, beleza, espelhei, ó, ele foi ali para cima, e espelhar horizontalmente, ó, beleza. Ele foi aqui um pouquinho para cima, eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo, olha só, bacana, né? E aqui, ó, seleciono a ferramenta forma, né? E aqui eu vou clicar aqui, ó, nesses risquinhos do lado direito, e vou aumentar o espaçamento aqui dos caracteres, ó. Ok? Mais ou menos isso aqui, ó. Bacana. Agora, seleciono o texto com a ferramenta de seleção e aqui eu faço os ajustes, ó. Tanto do distanciamento quanto do deslocamento aqui, ó, que vai ser a rotação, né? Beleza? Mais ou menos isso. Pronto, está desenhado o escudo internacional. Seleciono tudo e aperto o Ctrl G para agrupar. Agora eu vou criar um plano de fundo. Coloco o escudo aqui para o lado, seleciono a ferramenta retângulo, crio um retângulo preenchendo toda a área de desenho. Com esse retângulo selecionado, vou vir aqui na latinha de tinta na parte inferior do lado direito, dou um clique duplo e marco aqui a terceira opção, né? E aqui, ó, essa opção de preenchimento gradiente, aqui eu vou marcar a segunda opção, preenchimento de fonte elíptico, né? Dessa forma vai ser aplicado um gradiente radial. Nesse primeiro ponto de cor aqui, ó, eu vou selecionar, vou clicar na opção cor e vou colocar um vermelho mais ou menos nesta tonalidade aqui, ó, mais ou menos isso, beleza. Segundo ponto de cor aqui eu vou selecionar, vou colocar um vermelho bem clarinho aqui, ó, próximo do branco, mais ou menos isso aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui de transição entre as cores, vou arrastar ele um pouco para a esquerda aqui, em direção à cor mais escura, vou marcar essa opção aqui, ó, transição suave. Deixa eu mexer pouquinha coisa aqui a mais, deixa eu mexer mais um pouquinho nesta cor aqui, beleza, mais ou menos isso aqui, dou ok. Seleciono o objeto, retiro o contorno e vou criar uma cópia dele aqui para o lado. Essa cópia, vou selecionar ela novamente aqui na latinha de tinta, dou um clique duplo. Vou marcar aqui a penúltima opção, já vou cair aqui, ó, na textura que eu quero. Ó, essa textura aqui, beleza? Deixa aqui a primeira opção, primeira textura. Ok, aqui, ó, eu vou fazer algumas mudanças. O número da textura tá 2010, eu vou colocar 2500. E aqui em luz, eu vou colocar uma cor cinza aqui, ó, próximo do preto. As outras opções aqui eu vou deixar como está. Vou dar OK, seleciono esse objeto, letra P, para centralizar. Já vou criar uma cópia aqui para o lado, né? E esse aqui que eu centralizei, ó, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na ferramenta de transparência, dou um clique, e aí eu vou arrastar ela assim, ó, para criar uma transparência desta forma aqui. Beleza, só que antes de aplicar aqui os valores, eu vou aqui na parte superior, né, na barra de propriedades, e aqui, ó, nas opções de mesclagem, eu vou escolher a terceira opção aqui, ó, subtrair. Olha só como que ficou bacana. Aqui do lado esquerdo, vou colocar um valor mais ou menos próximo dos 50, né, 50%, e aqui do lado direito, talvez um valor próximo dos 90. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Beleza. Vou só arrastar mais um pouquinho para cá. Ok. A transição aqui também. Eu acho que aqui eu posso deixar uns 80. Deixa eu ver aqui, ó. 80. Ficou pouco. 87. Vamos ver. Olha só, ficou bacana assim. Joga isso aqui um pouquinho para cá. Mais ou menos assim. Beleza. Agora, essa cópia que eu deixei aqui do lado, seleciono ela. Novamente venho aqui na latinha de tinta. Vou agora aqui na última opção, ó, na parte superior aqui. E aqui nas opções, eu vou clicar e vou escolher essa opção aqui, ó, bolhas coloridas. E aqui eu vou alterar os valores, né? Então, o número por polegada, que é a quantidade, né? O tamanho de cada bolha por polegada, eu vou colocar 10, né? Aliás, que é a quantidade por polegada. O tamanho máximo eu vou deixar 300, se não tiver você coloca. O tamanho mínimo, eu vou colocar uns 15, mais ou menos, e a largura da linha eu vou deixar 10, dou OK. Seleciono esse objeto, letra P, para centralizar. E agora, novamente, venho aqui na ferramenta de transparência, seleciono, marco a primeira opção aqui, ó, transparência uniforme. E aqui no modo de mesclagem, eu vou colocar subtrair. E aqui no valor, eu vou colocar, ó, 70, né? Então, temos este resultado aqui, beleza? Na sequência, eu vou importar uma imagem do jogador Fernandão. Você pode baixar uma imagem qualquer aí do Google. Beleza. Pode ser de outro jogador, pode ser da torcida, enfim, qualquer imagem. Vou redimensionar ela, posicionando ela mais ou menos desta forma aqui, ó. Beleza, ocupando esta área aqui. Com ela selecionada, venho aqui na ferramenta de transparência, marco a segunda opção aqui, ó, transparência de fonte. Beleza, vai ficar assim, ó. E aqui, ó, no modo de mesclagem, eu vou utilizar esse modo aqui, ó, multiplicar. Aqui, basicamente, ó, já caiu da forma que eu quero aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho a coisa aqui. E aqui, ó, deixa eu colocar mais um ponto aqui. E diminuir um pouquinho assim, ó, beleza. Tenho este resultado aqui assim, mais ou menos. Ok, olha só que bacana, né? Agora, eu pego o escudo, ó, e ele está por baixo, vou fazer o seguinte, ó, clico no lado direito do mouse e vou aqui na opção ordenar para frente da página, ou para frente da camada, tanto faz nesse caso aqui. Com ele selecionado, eu vou vir aqui, ó, na ferramenta de sombreamento, vou clicar em sombra, vou vir aqui nas pré-definições e vou colocar essa opção aqui, ó, incandescente grande, beleza? Aqui nas opções, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a cor da sombra, eu vou colocar toda branca, beleza. Aqui, no enevoamento, eu vou marcar 20, ok? Beleza, mais ou menos isso. Aqui no modo de mesclagem, eu vou colocar aqui, adicionar, olha só como que ficou vivo, né? E vou diminuir aqui um pouco, ó, a intensidade, né, a transparência. Ó, mais um pouquinho, até ficar mais ou menos desta forma aqui assim, ó, beleza? Deixa eu ver, ok, bacana. Agora eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, linha de 2 pontos, vou criar uma linha mais ou menos neste tamanho assim, ó. Com ela selecionada, vou vir aqui na ferramenta, ó, de mídia artística, seleciono, marco essa segunda opção aqui, ó, do pincelzinho, e aqui nessas opções aqui, ó, eu vou escolher textura, beleza? E vou, ó, aqui nas opções de textura, eu vou escolher, ó, esse modelo aqui, ó, preste bem atenção, beleza? Ó, ficou assim, bem fininho. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a largura da pincelada. Então aqui tá 100 pixels, eu vou colocar 600 para ver. Vamos ver. Olha só, ficou melhor assim. Agora eu seleciono esse objeto aqui, né? Clico com o lado direito do mouse, vou na opção separar grupo de padrão linear ou simplesmente aperto Ctrl K. Separei, ó.
posso arrastar, deletar essa linha aqui, e eu tenho este objeto aqui. Agora, com ele selecionado, eu vou selecionar outra ferramenta. Então, vou vir aqui na segunda ferramenta, manter o botão do mouse pressionado, e vou escolher essa opção aqui, ó, espiralado, né? Aí, ó, o brush dela tá bem pequeno, né? O raio de intensidade dela, do tamanho dela. Então, vou vir aqui, ó, raio da ponta, primeira opção, vou colocar aqui uns 1000 pixels. Beleza, deixa eu ver, ó, ficou maior. E aqui, ó, na taxa que define a velocidade de aplicação, está clínica, eu vou colocar 60, né? E aqui eu vou deixar o sentido horário mesmo. Vou pegar mais ou menos aqui no meio, ó, e vou arrastar fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Exagerei um pouquinho, então faço de novo aqui, deixa eu ver. Ainda não ficou legal, mais ou menos isso aqui, ó. Agora, ó, eu seleciono esse objeto aqui, nessa deformação aqui, com a ferramenta de seleção, vou arrastar para cá, ó, em cima aqui do escudo, mais ou menos, vou posicionar ele mais ou menos aqui assim, ó, vou redimensionando, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com ele selecionado, vou vir aqui na ferramenta de transparência, vou escolher aqui, ó, transparência uniforme, e aqui, ó, o modo de mesclagem, né, vamos testar alguns. Vou colocar aqui, ó, e selecionar, eu acho que ficou bacana aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou redimensionar esse objeto, ó. É muito pequeno, vou deixar ele um pouquinho maior aqui, ó, pegando quase toda essa área aqui, e vou jogar ele para trás do escudo, né? Então, para fazer isso, ó, Ctrl Page Down, ó. Beleza, mais ou menos isso aqui, ó. Ele foi ali para trás do escudo um pouquinho, vou diminuir um pouco o tamanho do escudo, ok. Vou jogar isso mais para cá pro canto, essa deformação também jogo ela mais pro cantinho ali, mais um pouquinho para cima, e o escudo vou colocar mais ou menos aqui, ó. Olha só, tenho aqui um resultado bem legal, né? E agora aqui do lado, ó, eu simplesmente escrevo aqui com a ferramenta de texto, ó. Inter, ou internacional, né? Beleza. E agora aqui eu vou utilizar uma fonte legal, aí você não precisa utilizar a mesma fonte, né? Eu já havia testado aqui algumas fontes legais, vou utilizar essa fonte aqui, ó. O nome dessa fonte é Invisible Killer, né? Talvez você encontre ela aí na internet. Vou pintar esse texto de branco, vou redimensionar ele um pouquinho assim, e um pouquinho assim, ó, mais ou menos isso aqui. Vou colocar ele aqui, com ele selecionado, venho na ferramenta de transparência, seleciono aqui, ó, transparência uniforme, e vou aqui, ó, na opção adicionar. Olha só, ficou bem bacana, está aí criado o wallpaper, né? Deixa eu só diminuir um pouco aqui, ó, a transparência desse texto, beleza, ó, mais ou menos isso aqui, né? E aí depois a gente pode ir posicionando isso aqui de uma melhor forma. Deixa eu administrar melhor isso aqui, ok, ok, olha só que bacana, espero que vocês tenham gostado, né? Vou salvar isso aqui. Estas são algumas variações desse mesmo projeto. E este é o resultado final. Se você gostou, comente, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e fique ligado porque em breve teremos novos tutoriais. Então um abraço a todos e até a próxima.